Boa noite de salvação em Cristo Jesus. Compartilhar uma palavra da parte do Senhor que está no livro de Oséias, capítulo 7, que tem o título assim: Repreensões diversas. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade. O ladrão entra e o bando dos salteadores despoja por fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras diante da minha face e estão. Com a sua malícia alegra o rei, com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro. Já que cessa de mexer nas brasas depois que amassou a massa, até que seja levedada, e no dia do nosso rei, os príncipes se tornam doentes. Com fracos de vinho, ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno na sua emboscada. Toda noite dorme o seu padeiro. Pela manhã arde como fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno e consome os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que me invoque. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram à força e ele não o sabe. Também os cabelos brancos se espalham sobre ele e não o sabe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar em cima desses versículos que acabamos de ler. E a soberba de Israel testificará diante dele. Todavia não voltarão para o Senhor, seu Deus, nem o buscarão em tudo isso, porque Efraim é uma pomba ingênua, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-lo-ei conforme o que ele tem ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim, e não clamaram a mim com seu coração, mas gemiam nas suas camas. Mas para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eita Deus! Eu os corrigi e lhes forcei os braços, mas pesam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Cai a espada e seus príncipes por causa do furor da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Vamos meditar. A nossa meditação aqui tem um título assim: Ugar. Efraim era o principal, presta atenção, aqui que você vai ter o entendimento daquilo que foi lido. Amém? Efraim era o principal tribo do reino do norte e o seu nome era frequentemente aplicado a todo o reino de Israel. O profeta Oséias usa a figura de um pão para ilustrar o comportamento transigente dos israelitas, procurando com esta metáfora revelar repulsa que a idolatria por eles provocava no Senhor.
O pão do hebraico quer dizer ugá, a qual ele se refere é o conhecido pão árabe. Você já deve ter comido dele alguma vez. Ele é feito de uma massa fina, de formato circular, e naquele tempo era assado sobre pedras aquecidas, quase como uma panqueca, necessitando ser virado o tempo de não queimar. Se a pessoa que o estava preparando se descuidasse rapidamente, ele assava demais de um lado, ficando preto como carvão, ao passo que, do outro lado, a massa ficava crua e dessa forma imprópria para o uso. Os israelitas se diziam adoradores de Yahvé, que quer dizer Jeová. No entanto, praticava o culto a Baal, um deus pagão, cujo culto era marcado pela luxúria, embriaguez, glutonaria. Eles se degradaram tanto que chegaram até mesmo a sacrificar seus próprios filhos a Baal, provocando verdadeira repulsa no sensível coração de Deus. A Igreja de Cristo, tal qual os eframitas, também está cheia de ugás, mal assados. São aqueles que se dizem cristãos, mas não deixam de ser mundanos. Ora estão na igreja, ora em lugares que os anjos se recusam a entrar. Quando estão com os cristãos, se vestem, falam, comem e bebem como cristão. Quando estão com os mundanos, em nada se diferenciam deles. Eles são e não são, não são e não deixam de ser. Seu comportamento escandaliza os fiéis, traz opróbrio para a igreja, faz tropeçar os fracos e adormece o coração de Deus. O Senhor aborrece o cristianismo sincrético. Ele deixa isso claro quando diz assim: porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso está em Apocalipse 3,16. Que sejamos para o Senhor um lugar bem assadinho, saboroso e cheiroso, que Ele tenha prazer em ver nossa vida consagrada a Ele e o seu serviço. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? A palavra aqui é bem clara, né? Ela diz que nós não sejamos morno, né? Que melhor que seja como um lugar, um pão fresquinho, tostadinho, assadinho, né? Saboroso, que possam saborear, né? Isso que o Senhor espera de nós, cristãos, né? Que falamos que somos cristãos, que somos praticantes, que adoramos o Senhor Jeová, que procuramos obedecer, fazer a sua vontade, que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável e não causa dano, né? Assim é a palavra de Deus, que vocês possam ler a Bíblia, possam estudar, né? Possam se aprofundar, procure ter intimidade com o Senhor através da sua palavra. Palestrar com Deus faz bem para a nossa alma, para o nosso ego. Quando nós estivermos abatidos, né? Entra no teu quarto, né? E fala ao teu Pai em secreto que Ele te ouve. Não é necessário estar abatido para falar com Deus. Nós temos motivos para falar com Deus todos os dias. Quando nós acordamos e respiramos, quando nós nos levantamos, quando nós nos colocamos de pé, porque quem nos dá a vida, quem sopra o oxigênio sobre as nossas narinas, nos coloca de pé, é Deus, porque muitos deitam e não dormem, e nós temos o prazer, a alegria de estarmos de pé, de levantarmos, de caminharmos, de ir para o nosso trabalho, de poder abraçar o nosso filho, né? Poder abraçar a nossa família, estar numa mesa, né? Participando do pão, do alimento, e estarmos participando também deste alimento, porque a palavra de Deus é alimento, é pão para a nossa vida, é água para matar a nossa sede, saciarmos, né? Que nós possamos, né, estar buscando o Senhor.
em todo tempo e fora de tempo, né? Seja grato ao Senhor todos os dias pelo teu trabalho, pelo teu salário, porque se Ele não te der saúde, não te der vigor, não te der força, como não te abrir as portas, como é que você trabalha? Como tá neste mundo está tão difícil, as oportunidades de trabalho, né? Muitas pessoas desempregadas, que você seja grato, mesmo que o seu trabalho não seja um trabalho agradável, mas que você seja grato porque ele te rende o teu sustento, sustento da tua casa, o sustento da tua família. E na palavra de Deus diz que nós temos que suportar os fracos, né? Que não conhecem a palavra do Senhor e muitas vezes escarnecem de nossa pessoa e da palavra de Deus, né? Mas isso é um assunto que Deus vai tratar com cada um. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, te dê uma noite de descanso, te dê um dia abençoado, um dia pleno, te encha de vigor, né, para uma nova jornada, né, porque a cada manhã, a cada dia é uma nova jornada, é mais um dia que Deus, da nossa história que Deus escreve, amém? Glória a Deus, Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.